Olá, queridos amigos, e sejam todos muito bem-vindos à continuidade do estudo do livro da Gênese, Allan Kardec, Rio Preto. Hoje entrando num novo item. Previamente já estudamos o item A Gênese segundo o Espiritismo, onde Kardec vai decorrer sobre a origem do nosso planeta, a gênese orgânica, a gênese espiritual, a gênese mosaica, né? E agora um item totalmente novo, os milagres do Evangelho. Pessoal, esse capítulo ele é dividido em 3 itens. Tá? O primeiro vai ser o capítulo de hoje, o capítulo 13. Tá? O capítulo que vem, os fluidos, a respeito de como o Espiritismo explica os milagres. E o último capítulo, talvez o mais interessante, né, em que ele vai pegar milagre por milagre de Jesus, fenômeno por fenômeno de Jesus, como nós vamos ver, e nos explicar. Lembrando que, embora o Espiritismo traga a luz da razão, né, para o entendimento, nas palavras de Kardec, contidos aqui nesse capítulo de hoje, o Espiritismo não tem a pretensão de dar a última palavra sobre as coisas e deixa de lado os conhecimentos reservados ao futuro. Vamos entender tudo isto. Sejam bem-vindos, meus amigos. Aqui então, meus amigos, a apresentação desse capítulo 13, intitulado Caracteres dos Milagres. Para iniciarmos a reunião de hoje, vamos ver uma pequena reportagem sobre milagres. O Vaticano confirmou hoje que vai beatificar o Papa João Paulo II ao reconhecer mais um milagre atribuído a ele. Uma comissão do Vaticano confirmou hoje um segundo milagre atribuído a João Paulo II. Carlo Giuseppe Wojtyła. Ele teria curado uma mulher costarriquenha que tinha um aneurisma cerebral. O neurocirurgião que tratou da paciente diz que o aneurisma desapareceu e que nunca viu um caso semelhante. O primeiro milagre do Papa teria sido a cura de uma freira francesa que sofria de mal de Parkinson. O Vaticano também anunciou que vai santificar o Papa João XXIII, que liderou a Igreja Católica entre 1958 e 1963. Este processo de beatificação e canonização é feito pela Igreja Católica. Inicia-se com a pessoa que, 5 anos após a morte, o responsável dá início a uma compilação de documentos que contém as informações sobre um possível milagre que haja sido feito. Nessa fase ele é chamado de servo de Deus. Na fase seguinte ele é denominado venerável, quando um tribunal eclesiástico vai investigar se é ou não, se o servo tem condição ou não de ser um santo, se tem alguma coisa que fala contra ele. Quando ele tem o primeiro milagre comprovado, ou seja, não há nenhuma explicação física, científica para o milagre, esse servo de Deus é denominado beato, é a beatificação. E após o segundo milagre, como nós vimos aí com o Papa João Paulo II, a comprovação do segundo milagre, é feito realmente a canonização, que é transformar o servo de Deus em um santo. Na nossa sociedade, especialmente no Brasil, muito vinculada ao cristianismo, especialmente ao catolicismo, embora hoje, com a difusão de diversas outras doutrinas religiosas, mas a palavra milagre sempre ligada a esse processo da igreja, de dogmas, a sua estrutura, de forma que nós ainda temos esse conceito religioso do milagre.
E é o que Kardec vem nos esclarecer nesse capítulo. O objetivo desse capítulo é exatamente esclarecer o que é o milagre. Na internet, podemos pesquisar, por exemplo, no YouTube, no Google, e vamos identificar que existem várias coisas que são chamadas de milagre. Estamos vendo aí algumas delas, né? Uma criança que é salva, outro vídeo que se refere a coisas espantadoras, poderosas. Podemos pensar que milagre muitas vezes pode ser feito, como no caso aqui, Vaticano sofre pressão para canonizar o Photoshop por fazer verdadeiros milagres. Uma brincadeira, né, pessoal? As cirurgias, por exemplo, realizadas pelo João de Deus, aqui um exemplo em que ele introduz um objeto de mais ou menos aí 10, 15 centímetros dentro do nariz de uma pessoa sem anestesia, sem nada. Nós que recentemente passamos pelo teste do Covid, em que encostava um cotonoidinho, a gente já sentia uma aflição, uma dor terrível, né? Seria isso um milagre, né? Introdução de um objeto sem causar dor, né? E às vezes beneficiando. Seria, por exemplo, a santa que chora sangue. Então, esse conceito, né? O que é o milagre? Na concepção da Igreja Católica, na sua Summa Theologiae, milagre seria aquilo que é feito por Deus fora da ordem da natureza. Seria um fato que supera as forças da natureza e que pode ser realizado por Deus por intercessão de um servo de Deus ou de um beato, como na reportagem João Paulo II, que cura aquele aneurisma daquela pessoa. Né? À época, a própria Academia Francesa reconhecia o milagre como um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Então, essa concepção de milagre, talvez exista até hoje, ela é combatida por Kardec no livro da Gênese. Né? E combatida, inclusive, porque antigamente, antes de Kardec, também na sua época, mas hoje muito menos, combatida porque isso trouxe muito sofrimento ao povo daquela época. Porque quem duvidasse de que aquilo era um milagre, né? Quem ousasse dizer que era um fenômeno da natureza, era taxado de um herético. Dizia-se que era uma heresia e a pessoa podia chegar a ponto de ser excomungado e até mesmo queimado nas fogueiras, né? Por não terem acreditado no milagre de Deus. Então, esta conotação, esse entendimento do milagre trouxe muito problema no passado, né? E a igreja usou muito disso em benefício próprio. Percebemos, meus amigos, que nos dias de hoje pouco se fala de milagres. Se entendermos o milagre como uma coisa que a natureza não explica, ou seja, que a ciência não explica, e notando que cada vez mais temos a possibilidade de entender como as coisas funcionam, né? De tirar ou de acabar com determinados mitos, a redução do entendimento dos dogmas, da percepção das coisas microscópicas, do advento do homem ao espaço, do conhecimento tecnológico, da ciência da computação, do conhecimento do corpo humano através dos exames mais aprimorados. Cada vez mais a ciência vai contra a noção do milagre. Porque o milagre não tem explicação pela ciência. Então, seriam inversamente proporcionais. É por isso que Kardec ressalta aí. Os séculos da ignorância foram fecundos em milagres.
Porque tudo aquilo que a causa era desconhecida passava-se sobrenatural. E hoje, embora ainda distantes do conhecimento de Deus, no universo, já saímos e muito dos séculos da ignorância. Dito isso, chegamos ao ponto principal da reunião da noite. O Espiritismo não faz milagres. O que quer dizer que nós, espíritas, não acreditamos que existam milagres. Que Allan Kardec postula que todas as coisas têm uma explicação, embora, devido à nossa condição aqui na Terra, a nosso ponto evolutivo, intelectual, moral, nós não tenhamos capacidade de entender, mas existe explicação para tudo. Então, no passado, quando a ciência não conseguia entender aquilo que era maravilhoso, extraordinário, isso ficava por conta da religiosidade, da espiritualidade. O Espiritismo vem para modificar isso. Essa frase do livro, Kardec se refere a: se o maravilhoso é expulso da espiritualidade, não teríamos razão de ser, e só então é que se poderia dizer que o tempo dos milagres passou. Quando as coisas sem explicações, que são jogadas nas religiões ou na espiritualidade, passarem a ser entendidas, passarem a serem vistas pelos homens através de seus instrumentos, através das suas mensurações, aí sim se decretaria o fim do milagre a todos nós. Até lá, nós precisamos que entendamos o mecanismo das coisas a partir das suposições e das orientações dos espíritos superiores. Então, o Espiritismo faz aquilo que a ciência faz. Ele veio revelar novas leis e explicar os fenômenos que derivam destas leis. A comprovação do maravilhoso vai acontecer quando houver o desenvolvimento da ciência. Então, a lei natural, segundo o Espiritismo, hoje ela é entendida como o princípio material e o princípio espiritual. A ciência do homem não aceita o princípio espiritual e não consegue explicar todas as coisas que acontecem na natureza. O Espiritismo vem teorizar sobre o princípio espiritual. A ação simultânea resultam o movimento e a harmonia do conjunto. Segue-se que a espiritualidade e materialidade são duas partes do mesmo todo. Daí temos que o materialista julga que todos os fenômenos ligados à espiritualidade como sobrenatural. Portanto, ele acredita no milagre. Ele não admite uma causa e assim não pode justificar o efeito. Muitos materialistas, em não aceitando as coisas que estão fora da ciência, julgam os efeitos, os fenômenos, como charlatanismo, mistificação, ilusão, alucinação ou o milagre, quando ele entende que existiu aquele fenômeno e que aquilo foi real. Os séculos vêm mostrando que os abusos da espiritualidade, os erros, o charlatanismo enfraquece o entendimento da doutrina espírita. Daí a importância de andarmos juntos com a ciência, pois uma vez que a ciência estiver evoluída a tal ponto, teremos mais facilidade para a aceitação do princípio espiritual. Ao contrário do materialismo,
O espiritismo é conhecedor da causa, portanto, entende o efeito. Mesmo que essa causa não seja totalmente compreendida, não significa que ela é inexplicável. Não se faz compreender naquele momento. Uma explicação racional vai tirar o homem dos desvarios da imaginação e destrói toda e qualquer superstição. Movimentos de objetos, batidas sonoras, casas mal assombradas, aparições, pessoas que falam várias línguas, escritos, psicografias de conhecimentos que a pessoa não tem e diversos outros fenômenos que o Espiritismo vem racionalmente ensinar. Vejam que trabalha com os dois princípios, o material e o espiritual, sem negar a um nem a outro, pois os dois fazem parte do todo, da lei natural. E como explicar os efeitos, meus irmãos? Como explicar a psicografia? Como explicar as casas mal assombradas? Como explicar as curas, a multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas, a cura do cego de Betsaida, as bodas de Canaã, a aparição de Jesus? Como explicar Maria ser virgem? Estes são os efeitos. E o Espiritismo traz a causa. E a causa existe a partir do momento em que entendemos que existe a presença do ser espiritual. Quando este espírito está encarnado, ele vai atuar sobre a matéria aqui da Terra, através do seu perispírito. Existe uma conexão, que é o perispírito. O perispírito é o mais importante para que possamos entender os fenômenos maravilhosos, a mediunidade, os fenômenos espíritas. Quando esse espírito está desencarnado, ele também pode agir sobre a matéria, embora a gente não possa vê-lo. E como isso se dá, meus irmãos? Vocês sabem? Através dos médiuns e dos fluidos. A pessoa que é portadora da mediunidade, ela vai tornar possível a estes espíritos desencarnados, através dos seus fluidos. Quais fluidos? Os fluidos perispiríticos. Atuar também na matéria do corpo, produzindo estes efeitos maravilhosos. É por isso que no capítulo seguinte, de número 14, Kardec trata dos fluidos. É uma aula fundamental no entendimento do Espiritismo e a gente convida para que vocês sigam no nosso estudo da Gênese. Quando o efeito é duvidoso ou demasiadamente extravagante, muitos dos materialistas vão chamar de charlatanismo. E não é porque o Espiritismo admite que tais efeitos sejam consequência do princípio espiritual, é que ele vá também admitir todos os efeitos denominados maravilhosos, né? E que ele vá se propor a justificar esses efeitos. Um dos casos mais interessantes aconteceu à época de Kardec, denominados os convulsionários do cemitério de Saint-Médard. Fanáticos jansenistas, né? Que quer dizer isso? Pessoas que seguiam os princípios do bispo teólogo católico, né? Falecido em 1638,
frequentavam o cemitério de Saint-Ménard em busca de curas maravilhosas que muitas vezes realmente aconteciam. À época, guiados pelo diácono François de Paris, fervoroso jansenista e que morreu lá em Paris aos 37 anos de idade, arrebanhando muitos fiéis que iam fazer as suas orações no cemitério. Aconteceu que, juntamente com as curas maravilhosas, diversos fenômenos físicos foram vistos. E isso acabou se tornando uma verdadeira febre, uma alucinação à época, em que as pessoas se automutilavam à expectativa de obterem uma grande virtuosidade, algo maravilhoso. E essa contaminação do magnetismo físico, junto com o caos que se apresentava naquelas circunstâncias, deu brecha a oportunistas que ali estiveram, inclusive para abusos no campo da sexualidade, para abusos físicos e para mutilações que eram impostas a si mesmo, né? Sem muitas vezes a influência espiritual. Acontece que Kardec vai estudar esse fenômeno dos convulsionários e na Revista Espírita ele publica, inclusive, uma comunicação do próprio diácono François de Paris, né? Também de São Vicente de Paula, e eles vão esclarecer, né, que muitas as mutilações elas não eram sentidas, que essa insensibilidade muitas vezes se dava pelo efeito magnético, mas que também essa superexcitação moral, né, essa superexcitação dos sentidos, também poderia anular a sensibilidade física daqueles que eram mutilados, né? E o espírito de São Vicente de Paula nos diz que em muitos dos casos, muitos dos efeitos eram o mais puro charlatanismo, ou seja, a pessoa ela fingia se machucar para se mostrar, para ter ganhos secundários com isso, de forma que a gente entende, meus irmãos, que o Espiritismo ele está aberto às explicações, né? Mas nós não podemos aceitar tudo. Essa é a mensagem de Kardec. Deve-se passar pelo crivo da moral, do entendimento, da ciência, para que possamos acreditar também nas coisas. Então, o princípio espiritual, ele, quando bem avaliado, ele realmente pode explicar vários dos fenômenos maravilhosos que a gente vê aqui na Terra. Para tanto, percebemos que estes efeitos maravilhosos são denominados na doutrina espírita de fenômenos espíritas ou mediúnicos. Estes fenômenos só podem acontecer na presença de médium. O médium vai propiciar, através da sua formação do seu corpo, do seu organismo, do seu potencial, através do seu perispírito, da sua doação de fluidos, da captação dos fluidos do ambiente, proporcionar a existência desses fenômenos. Esses médiuns, eles podem ser conscientes, ou seja, conhecem a sua potencialidade e a praticam, por exemplo, o Chico Xavier, através da psicografia. Médiuns que veem espíritos, a mediunidade de vidência, aqueles que recebem os espíritos e agem através da psicofonia, falando, né? O espírito fala através do médium. E médiuns de cura, que produzem verdadeiras mudanças no organismo físico da pessoa através dos fluidos magnéticos espirituais
que ele vai propiciar, né? Então, estes médiuns, eles vão atuar sobre a matéria física e propiciar que os espíritos que estão desencarnados, sejam eles superiores, espíritos inferiores, produzam o fenômeno maravilhoso, o fenômeno mediúnico. Existem também os médiuns inconscientes. Esses não sabem do seu poder, mas na sua presença, próxima ou às vezes distante, os fenômenos acontecem. E essa é uma das principais importâncias, que são os fenômenos espíritas espontâneos. São pessoas que não entendem nada de espiritismo, mas que na sua presença acontecem e maravilham as pessoas que ali estão. São também importantes porque provam a presença do princípio espiritual, pois são pessoas que estão alheias ao conhecimento espírita e eles acontecem. Então Kardec cita bastante a importância dos médiuns inconscientes, dos fenômenos espontâneos, para realmente comprovar a existência do princípio espiritual. Esse aí, o resultado final do episódio conhecido como Os Convulsionários do Cemitério Saint-Médard. O fechamento do cemitério, né, através do uso da força policial, militar da época, e o veto da igreja contra tais fenômenos, né? O que, nas comunicações que Kardec recebe, foi, logicamente, providenciais, porque ali estava havendo um abuso da mediunidade e de forma inconveniente. Embora muitos tenham sido curados, embora muitos saíram dali cientes da importância de Deus, da percepção de que existe algo maior, houveram grandes problemas com violências, com abusos. Então, o que os espíritos nos contam é que a mediunidade ela vai dar a passividade a espíritos superiores que vão nos ajudar, mas também a espíritos inferiores que estão ali para nos prejudicar. Daí a importância de termos a mediunidade em lugares adequados, de preferência dentro da casa espírita, né? Fugindo de ambientes que possam favorecer a comunicação de espíritos menos felizes. E o resumo final ali, a percepção de fenômenos inexplicáveis poderia seguir dois caminhos, segundo a Igreja Católica. Os bons milagres, que a Igreja denominaria como feitos por Deus, e os maus milagres, que a Igreja atribuiria a Satanás. Vejam, amigos, que essa hipótese do diabo, dos maus espíritos, proposta é totalmente inadequada. Uma vez que se Satanás ele pode interromper o curso das coisas naturais, né, operar milagres, entre aspas, ruins, sem a permissão de Deus, ele seria mais potente que o próprio Deus, né? Trazendo ali todo um caos à natureza, todo um caos ao universo. Então, o Espiritismo rejeita isso e, mais uma vez, justifica o fato de que não há milagres, porque os espíritos ditos inferiores, né, os demônios, os Satanás, eles estão também agindo dentro da lei natural, onde todos nós podemos agir de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? Então, produzindo às vezes fenômenos realmente muito ruins, como vimos anteriormente. De forma que o item seguinte aí do nosso bate-papo, né, do nosso estudo, se refere a exatamente esse título, né? Deus faz milagres, né?
O Espiritismo aceitaria isso, né? Que Deus está fazendo um milagre, ou seja, Deus está indo contra as leis naturais, né? Vamos ver os argumentos de Kardec, né? Então, Kardec diz para a gente que os milagres não são necessários para a glória de Deus, né? Dentro da sua soberana sabedoria. Porque um dos argumentos que se usa é que Deus faria os milagres para provar o seu poder, a sua grandiosidade, trazendo para a gente a temerosidade, né? Ter medo de Deus, devido aos milagres, devido ao seu poder, né? E a gente entende que não, Kardec entende que não, que Deus já é tão grande, né? Basta olharmos o universo, né? Como pode uma coisa tão imensa, tão infinita, funcionar tão perfeitamente, né? Kardec usa um outro argumento aí, pessoal. Ele fala, por que que Deus derrogaria as leis que ele mesmo estabeleceu? Então pensa, você cria uma lei e aí você vai lá e derruba essa lei. Que sentido seria isso, né? Teria sentido só se Deus não fosse perfeito, se ele fizesse as coisas erradas, né? E aí ele corrigiria uma coisa errada através de um milagre. Também não faz sentido. Nada no universo se afasta das leis gerais, leis perfeitas, leis naturais. Então o Espiritismo entende que não existe milagres e entende que Deus não faz milagres. Deus pode fazer grandes coisas nas nossas vidas, grandes mudanças, nos ajudar, né? Através da meditação, através do relacionamento próximo com Ele, através da mudança que Ele propõe às nossas vidas, mas isso não é considerado pela doutrina espírita milagre. Muito bem, pessoal, caminhando aí para este último item do capítulo 13, Caracteres dos Milagres. Kardec traz esse item, o sobrenatural e as religiões. Kardec pontua que é muito perigoso a gente colocar os milagres, os efeitos sobrenaturais, como fundamentos das nossas religiões, não importa qual religião seja, né? E isso, ele acredita que seja talvez o fim das religiões, né? Porque com o progredir da ciência, da tecnologia, cada vez mais nós vamos entender o funcionamento das coisas. A humanidade caminha para distante das sombras, seja através da sombra da ignorância, com o aprendizado, seja através das sombras com o aprimoramento moral, né? Então, nós não podemos viver em cima do fenômeno espírita, né? Da curiosidade, de achar que Deus vai resolver todos os nossos problemas de uma hora para outra, né? Nós temos que caminhar através da proposta da reforma íntima, da mudança de atitude, do estudo, que é o que a gente está fazendo, do aprendizado, porque são bases sólidas que vão fazer com que a gente siga em frente. A mensagem que Kardec traz no final é que nós, para adorarmos a Deus, basta que observemos as suas obras. A gente vai se convencer da presença de um ser maior quando a gente entende que tudo funciona tão perfeitamente, né? Que quando abrimos um aparelho eletrônico e vemos a sua complexidade, sabemos que alguém esteve ali fazendo isso e não o acaso, né? Então, Kardec vai pontuar que o sobrenatural nada mais é do que o princípio espiritual.
e que a fé não vai depender de milagres, conforme nos tornamos seres mais inteligentes e mais moralmente avançados. Ele encerra trazendo o sentido etimológico, a origem da palavra milagre, que significa coisa admirável. E nos diz que temos sem cessar milagres sobre os nossos olhos todos os dias. Nós os aspiramos no ar e os calcamos aos pés, pois tudo é milagre na natureza. E chegamos ao final do nosso bate-papo desta semana. Lembrando que esta aula é apenas uma introdução e que nós não podemos perder de jeito nenhum as próximas que tratam dos fluidos, que é o mecanismo pelo qual o Espiritismo explica as coisas espirituais, e a aula mais interessante, o capítulo de número 15, onde Kardec vai explicar os milagres que acontecem no Evangelho. Meus irmãos, a minha gratidão pela paciência de vocês e a nossa gratidão sempre a Deus, aos espíritos superiores, aqueles que aqui estão junto de nós, a nos estimular, a nos embutir pensamento de coragem, de fé, de seguir adiante. Que possamos estar sempre abertos aos novos aprendizados. E que, se Deus quiser, colocaremos em prática no nosso dia a dia, nos tornando pessoas melhores. Um grande abraço a todos e até a próxima.